Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Convidar os irmãos já para ler de antemão, já abrir as suas Bíblias. Livro de Jó, Glória a no Deus. capítulo 42. Livro de Jó, capítulo 42. Glória a Deus. Glória. Diz assim a palavra do Senhor: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Aleluia. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Por isso, tomar assento em nome de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Muitos podem dizer, podem até pensar Oh, Deus. que é uma mensagem, uma palavra já conhecida, mas toda palavra, toda a Bíblia, ela já é conhecida. É, E o interessante é que não só nos nossos tempos, mas nos posteriores e nos anteriores, a palavra de Deus sempre foi mencionada com apenas um objetivo e um propósito: trazer à lembrança as promessas que Deus fez ao seu povo e a que Jesus continuou fazendo para a sua igreja. Glória a Deus. E Deus sempre tem falado conosco durante todos os dias, todos os meses, todos os anos, todas as horas. Deus fala conosco através das atitudes, através dos atos e fatos que acontecem, que nos cercam nas nossas vidas ou na vida de outros. E nessa noite nós vamos refletir um pouco, porque a palavra do Senhor já foi anunciada, a voz de Deus está sendo anunciada, está sendo ouvida neste lugar e em todos os lugares onde existem pessoas reunidas para adorar a Deus, com apenas um objetivo de buscar a Deus uma solução para o seu problema, e outros que vêm apenas com o propósito de adorar a Deus. Deus vivo, aleluia. Então não venha para adorar a Deus, já venha adorando a Deus. Da tua casa, venha adorando a Deus. Aleluia. Nessa noite eu fiz menção de uma história que é muito conhecida, de um homem que teve uma vida marcada e que a sua história seguiu por todos os tempos, todas as épocas, todas as gerações. E muitos podem perguntar por que a Bíblia tem apenas algumas histórias relatadas, por que se relata na Bíblia apenas algumas histórias. E eu entendo que Deus permitiu, porque essas histórias elas são marcantes e elas enfatizam-se nas nossas vidas nos dias de hoje. Porque a história que nós lemos, que está na Bíblia Sagrada, ela vai de encontro com a nossa vida. Em algum momento, em algum instante, ela vai de encontro nas nossas vidas. E nós, nessa noite, fizemos leitura dessa mensagem do livro de Jó, aqui já no final, do descanso de Jó, porque Jó sofreu, e muitos sabem, muitos conhecem a história. Jó era um homem fiel, era um homem temente, era um homem que era honrado e conhecido por Deus. Satanás foi até Deus lá quando estava em uma reunião: Jó, Senhor, foi lá questionar sobre Jó, e Jó, aí Deus, aquele é o meu servo, tu já viu? De onde é que tu vem? Estou passeando, estou rodeando pela terra. Tá, mas tu já viu o meu servo Jó lá? Sim. Tu viu como ele é fiel a mim? Também. Tudo que tu deu para ele, casas, bens materiais, financeiros. Jó não era apenas o Jó, Jó era o Jó, alguém conhecido, bem conceituado. Nos nossos dias de hoje seria um fazendeiro. Deus de maravilha. Não é aquele fazendeiro que tem algumas hectares. Jó era homem de bens, era homem conhecido por toda a cidade e em sua região. Jó tinha status. Tu és bom, Senhor. Aleluia. Mas existe uma peculiaridade, que Jó era fiel a Deus e ele se afastava do mal. Jó era alguém que buscava a Deus e se afastava do mal. Interessante, Jó tinha uma mulher que estava juntamente com ele, adorava a Deus, buscava a Deus, estava sempre na casa, sempre na congregação, reunido com os irmãos para buscar a Deus, adorar a Deus, glória a Deus, aleluia, cantava, fazia prodígios. Deus, quem sabe, o abençoava e o usava. Os filhos de Jó também. Mas interessante que Jó todos os dias, pela manhã, oferecia holocausto
pelos pecados que os filhos poderiam ter cometido. Oh, Deus. Pelos seus e pelos pecados que os seus filhos poderiam ter cometido. É, Deus. Jó fazia isso todos os dias da sua vida. E a diferença era que Jó buscava a Deus todos os dias. Jó era rico, mas ele não deixou aquela riqueza entrar no seu coração. Diferente dos seus filhos, e aqui digo, não estou questionando a questão da criação, mas diferente dos seus filhos que esbanjavam, que saíam, faziam festas, se reuniam e faziam festas com amigos e com a família. Era errado não, mas Jó apenas se preocupava em adorar a Deus, enquanto os seus filhos aproveitavam as riquezas, os bens, o status que eles tinham para se aparecerem, para aproveitarem, para fazerem festas e sobejar com tudo aquilo que eles tinham e sobejavam. Mas Jó buscava a Deus. Jó morava em Uz. E segundo eu estava dando uma pesquisada, uma analisada antes, é a mesma cidade aonde morou, é a cidade natal de Abraão. Alguém que também é conhecido que Deus disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar aonde eu vou te mandar. Senhor, para onde? Vai e pronto. Deus disse para ele: Abraão, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Entenda que Uz, posteriormente chamada de Uz dos caldeus, era uma terra fértil, terra rica. Deus. E aí eu estava analisando sobre os documentários sobre de alguns arqueólogos sobre a cidade de Uz, posterior dos caldeus. Entenda que hoje em dia nós temos uma medicina muito avançada, uma tecnologia mega avançada. É, Jesus. Nós ficamos assim de boca abertos, apaixonados, muitas vezes apavorados. Mas em Uz dos caldeus, segundo historiadores e arqueólogos, eles eram capazes de fazer cirurgias cerebrais. Oh, Deus. Ué, não tinha uma tecnologia que nós temos hoje, que para fazer uma cirurgia exige muitas coisas, Deus. mas eles tinham a maior tecnologia, estava focada naquele lugar. Era uma cidade rica, era uma cidade que era cercada por rios, não dependia de chuva, porque tinha água, tinha mananciais, eles tinham riquezas, era uma cidade rica. Jó morava ali, Jó possuía riquezas. É, Deus. Aleluia. E nesse determinado dia em que Satanás foi lá para tentar a Deus e dar aquela bisbilhotada, e às vezes eu fico aqui agora falando e pensando e também questionando e imaginando, mas Satanás foi até Deus? E muitas das vezes nós, agora o pastor falando e o andar do mundo, nós temos do lado a presença de Jesus, mas temos que ter cuidado, porque no nosso meio pode estar pessoas induzidas ou seres induzidos por Satanás. Mas ele vai entrar na igreja. Se você orar a Deus, se oferece, a igreja for uma igreja de oração, Satanás não entra. Os demônios não têm como entrar, mas eles podem usar alguém. Deus. E se a igreja não estiver em oração, Satanás pode estar sentado do lado. Glória a Deus, ele conhece toda a Bíblia, ele tentou Jesus, usando a palavra. Ele foi até os céus para questionar a Deus. Ele já foi com a intenção de, vamos lá fazer uma bagunça, vamos ver o que dá para nós fazer lá. Só que se deu mal, porque ele foi no lugar errado, falou com a pessoa errada. E se ele estiver aqui ou em qualquer lugar, se você estiver na presença de Deus, ele vai ter a mesma coisa, ele vai bater de cara, porque você vai estar protegido. Mas ele foi lá e pediu para Deus: olha Deus, eu posso tocar nele, posso tocar na vida dele? Tu deu tudo que ele quer, como é que ele não vai te adorar? Deus, filho. Olha, pode ir, vai, eu te dou permissão. Aí ele foi e começou o trabalhar dele, foi lá e matou os animais. Vinha um dos seus, como é que se diz quem cuida da fazenda? Os capatazes, vinham os seus capatazes: olha, morreu os animais lá, ou foram saqueados.
De repente veio outro, vai, Jó. Ó, tem as ovelhas lá, ó, caiu um raio lá, veio uma chuva, caiu fogo do céu e matou todas as suas ovelhas. Ó, Jó, os teus camelos foram saqueados, os teus bois morreram. Puxa, Jó não tinha nem tempo de respirar. Daqui a pouco estavam seus filhos lá numa festa, e eu até achei interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu me botei. Em alguns versículos, nos primeiros. És bom, Jesus. Estando ainda esse falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas, isso no capítulo 1, versículo 18, comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, e qual caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para te trazer a mão. Aqui me chamou a atenção porque eles estavam reunidos, que nem Atos dos Apóstolos. Eles estavam reunidos, veio um grande vento, só que eles não estavam ali para buscar a Deus, eles estavam apenas satisfazendo os desejos da sua carne, aproveitando a sua riqueza, o seu poderio. Misericórdia, Deus. Mas no momento errado e na hora errada, e Satanás aproveitou-se daquela situação. Mas por que Jó não estava ali? E a Bíblia diz que Jó não ia junto com os seus filhos para fazer festa, ele ficava em casa, adorando a Deus e buscando a Deus. Era errado? Não, mas Jó não fazia da sua riqueza o seu status. Eu sou o soberano aqui da cidade, eu sou o manda-chuva. Não, Jó, ele sabia ser rico e ao mesmo tempo ser humilde. A diferença dos nossos dias é que muitas pessoas são ricas, mas não sabem ser humildes, aproveitam da sua soberba, aproveitam da sua riqueza e acabam humilhando até mesmo os seus próprios irmãos. Deus, meu. Aí tá, veio mais esse, deu mais essa notícia. Pô, Jó já perdeu os animais, já perdeu os filhos, ou seja, tá lascado. Se lascou agora, eu vou sair da igreja, vou abandonar Jesus e já era. Pô, perdi meu filho, perdi minha fazenda, perdi meus 10 filhos, né? 7 homens e 3 mulheres. Perdi os meus filhos, deu? Vou lascar. Aí vem a senhora, sua esposa. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha o que está acontecendo com nós. Aí daqui a pouco vai Satanás de novo, esse intruso. Chegará com michão, chegará com você. Senhor, posso lá tocar de novo? Pode. Só que agora tu toca no osso e na carne. Mas na vida? Não. Aleluia. Tu toca no osso e na carne. Mas na vida, nem mexe, nem pensa. Olha. Deus estava dizendo assim para Satanás: olha, pode mexer na estrutura, mas no que eu dei, não toca. Aleluia. Pele, osso. Agora tu imagina Jó, perdeu os filhos, a mulher atordoando ele todos os dias, misericórdia. E agora entendo também que a mulher ali, ela estava fazendo um papel crucial e até por um lado importante, Deus da e que eu quero salientar a você. Ela está representando todas as acusações que nós ouvimos todos os dias. Deus. Todas as vozes que ouvimos todo dia. Pô, mas olha aí, olha como é que estava a tua vida e agora tu vai para a igreja. Olha como é que está a nossa situação financeira, olha como é que está a nossa vida. Abandona, vai, deixa, sai da igreja. Nós já perdemos nossos filhos, perdemos tudo que nós tínhamos. Sai da igreja todos os dias. Existe uma mulher de Jó nos nossos ouvidos, nos incentivando ou tentando enfiar na nossa mente, no nosso coração, para nós abandonarmos as promessas que Deus tem feito nas nossas vidas por um ato que hoje nós lemos: eu sou uma doença. Mas agora tu imagine, ele já perdeu os bens, já perdeu os filhos, e ainda tem mais as chagas, que não eram não era uma coisinha simples, tanto que ele usava caco de telha para poder raspar, ou seja, eram feridas.
Jó então, a única alternativa que ele teve foi pegar, rasgar as suas vestes, jogar a cinza e se jogar no chão, se prostrar no chão. Mas um detalhe importante, que é uma ferramenta essencial nos nossos dias, é que Jó em nem um instante falou mal de Deus. Nem um instante ele amaldiçoou o seu nascimento, mas ele não falou, não blasfemou, não reclamou de Deus. Ele apenas adorou a Deus. Simplesmente adorou. Ô Jó, mas olha aí o jeito que tu tá, velho. Tu já tá pior do que os animais mortos lá, tá te desmanchando, tá cheio de ferida. Jó se raspou a cabeça, né? Rasgou as suas vestes, ou seja, ele se despiu das coisas deste mundo, ele se esvaziou, e eu pensando e a mente aloprando e indo para outros lados, já imaginando outras coisas. Quando Deus criou o mundo, ele criou os céus e a terra, só que ele viu que a terra, e o detalhe é que quando Deus criou os céus e a terra, ele não disse que os céus eram sem forma e vazio, não, ele disse que a terra era sem forma e vazia. Aí o profeta desce lá no vale de ossos secos, e ele enxerga apenas uma amontoada de ossos, ou seja, uma terra, porque nós somos feitos da terra, sem forma, tudo ali, ó, morto e vazio. E o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas. Jó estava nessa situação, morto, estava vazio, estava sem forma, porque já tinha perdido tudo que ele precisava. Só que o detalhe era o que estava dentro dele. Aleluia! O detalhe é o que estava dentro de Jó. Era o seu conteúdo. Porque o importante deste copo não é só a sua beleza, é bonito, mas o líquido, o que está dentro dele, o que tem dentro do recipiente, é o que torna o objeto valioso e útil. Um vaso, ele pode ser apenas um ornamento, mas na época de Jesus, eles colocavam coisas valiosas, óleos valiosos dentro daqueles vasos. Eles colocavam mirra, óleos que são preciosos e valiosíssimos dentro daquele vaso. Só que Jó naquele momento precisou de uma coisa: se esvaziar de tudo. Te esvazia de tudo que tu tem. E Jó sabia disso. Jó tinha um conhecimento, sabe por quê? Jó era neto de Esaú. Então Jó já vinha de uma linhagem que tinha conhecimento das promessas de Deus nas suas vidas. E anteriormente a ele, não lembro se foi ele, foi Abraão. Eu sei que Abraão estava ali. Quem escreveu, segundo alguns estudiosos, quem pode ter escrito o livro de Jó foi Moisés, que viveu naquele lugar ali por 40 anos antes de retornar para o Egito. Então, aquele lugar tem histórias muito importantes. Que posteriormente foi chamada Ur dos Caldeus por causa da invasão do rei da Babilônia, que aí eles colocaram, aí cometiam os caldeus e todos os jebuseus, se não me engano também, todos os zeus que tinham naquela época moravam naquelas proximidades, e eles eram saqueadores. Mas ele era uma terra rica, e Jó, ele estava aproveitando tudo que Deus tinha dado para ele, Deus tinha oportunizado. Jó não podia ser rico? Podia, porque Jó estava debaixo da promessa de Deus. Então, ele fazendo parte da promessa de Deus, do que Deus havia dito a Abraão: eu vou te abençoar a ti e todas as gerações. Então Jó estava tranquilo, apenas ele tinha que fazer uma coisa: somente adorar a Deus, somente usar a sua riqueza para poder ter a sua vida e não deixar essa riqueza entrar no seu coração e fazer que nem os seus filhos. Mas ele adorava a Deus. Ele era rico, como disse, e ao mesmo tempo ele era humilde. Mas naquela situação Jó estava passando por uma tremenda dificuldade. Perdeu os filhos, perdeu os animais, chagas. E aí, imagina, o diabo botou uma doença na sua carne e também nos seus ossos. Então logo nós podemos entender que Deus estava dizendo para ele se despir das coisas da carne
e ao mesmo tempo Deus estava mostrando que Ele ia trabalhar na estrutura, mudar a situação da vida dele. Mas isso não foi um dia, não foi algumas horas, passaram-se alguns dias. E 3 amigos dele ainda estavam junto com ele no primeiro instante. Eles ficaram junto com Jó, também jogaram cinza sobre si e ficaram ali sem saber o que falar, Tu és bom, Jesus. sem saber o que dizer. Em algum instante, alguns falaram: será, mas o que será que houve? O que será que aconteceu? Em vez de chegar e apenas confortar e dizer: não te preocupe, Deus está no controle de tudo, não. Tanto que Deus depois deu uma sacudida nos deles. Aleluia. Mas Jó estava naquela situação. Deus vivo. Vamos nos focar em Jó. Ele estava naquela situação difícil. A sua mulher no seu ouvido todos os dias. Imagina. Hoje em dia nós vemos assim: faltou alguma coisa, nós já ficamos apavorados, preocupados. E Deus diz, a palavra do Senhor, ela nos diz que o Senhor, Ele providencia, que nós não devemos de nos preocupar com o que comer ou o que vestir. Porque Deus providencia todas as coisas, mas nós nos preocupamos. Deus da glória. O nosso trabalho é não nos preocupar, mas nós nos preocupamos. Ou a internet está ruim, dá um jeito, liga porque eu não posso ficar sem telefone. Ou o telefone está sem bateria, dá um jeito porque eu não consigo ficar sem meu telefone. Consegue? Tu não consegue ficar sem Jesus? Tu consegue ficar sem o telefone? Olha, eu não consigo, eu não vou na igreja hoje, pastor, eu estou sem carro. Eu não posso fazer tal coisa porque eu não tenho, me estragou. Nós nos apegamos demais a bens materiais e esquecemos que o que Deus tem é bem melhor, é maior do que nós podemos imaginar. E Jó tinha esse conhecimento. Essa era uma peculiaridade da vida de Jó. Imagina todo mundo olhando para Jó: pô, mas há pouco aquele cara tinha uma fazenda, hectares com animais, ovelhas, camelo, juntas de boi, e vai por diante. E agora não tem nada, perdeu os filhos e a mulher está na volta. Mas se bobear, a mulher daqui a pouco vai também. És maravilhoso, Deus. Aí Jó continuou a adorar a Deus, continuou a buscar a Deus. Deus da É uma glória. história que parece ser uma história simples, mas é a minha e a tua história. É as nossas vidas, porque nós passamos por momentos, há poucos dias nós passamos por uma situação que abalou, podemos dizer assim, Deus da a glória. humanidade. Tu és bom, Senhor. Mas em alguns dos comentários que eu estava vendo aqui, diz que Deus, Ele permite que pessoas justas sofram, porque Jó era justo, era fiel e era reto. Como é que isso pode acontecer? Tu és bom, Senhor. Nós temos falhas, mas Deus não foi o vizinho dele: olha, não, como é que é Jó? Não, Jó é gente fina. Foi Deus quem disse que Jó era reto, Jó era fiel e Jó era justo, e temente a Deus, buscava a Deus. Foi Deus, foi o próprio Deus quem disse. Foi o próprio Deus quem disse, que deu o testemunho da pessoa de Jó. Então, nem questiono, não fala nada. Deus. Mas por que Jó? Por que Deus permitiu que isso acontecesse a Jó? Porque Deus muitas das vezes permite que algumas coisas aconteçam nas nossas vidas para que nós possamos ver uma coisa chamada fragilidade. Deus da glória. Tu sabe quando tu vê ou quando tu conhece um defeito teu? Quando tu enfrenta ele. Misericórdia, Deus. Lá no serviço esse tempo, em seguida que eu comecei, eu estava dando lipau, trabalhei em pilhadeira e dando lipau e correndo. Eu disse: poxa vida, por mais experiente que o outro seja, alguma falha tem. Aí eu disse para o meu encarregado: olha, eu vou ver o que está acontecendo. Deus. Ou eu estou errado, ou a minha maneira de trabalhar está errada, ou tem alguma coisa, algum detalhe que não está certo. E aí então eu fui observando e acabei descobrindo. Então Deus permite que algumas coisas aconteçam nas nossas vidas, não é para nós murmurarmos. E essa é a nossa falha, é o nosso defeito. Estávamos do lado de Jesus, indo para Emaús, mas reclamando. Deus vivo. Estávamos ali raspando. Nós nem estaríamos se pegasse de terra raspando, nós já teríamos abandonado. Não, vou abandonar Deus.
Mas Jó não. Aleluia. Jó ele aproveitou aquela situação para buscar a Deus. Agora, nos tempos de pandemia, muitos crentes não puderam sair, não houve cultos, outros fizeram lives. Mas o que nós fizemos? Aleluia. Será que nós aproveitamos uma situação, uma dificuldade? Porque eu sempre digo assim, a maioria que estudou, está estudando ou vai estudar, então tem uma matéria, ou todas as matérias, dá para se dizer, que elas possuem, você estuda e depois você faz as atividades. Deus me E eu costumo dizer o seguinte, que o problema, ele é para ser resolvido. Jesus. Aleluia. Ponto final. Só que a humanidade, ou o ser humano em si, ele pega um problema, cria outro problema, cria outro problema, cria outro problema, mas não chega numa solução. Só que Deus, ele é tão bondoso e misericordioso, que ele nos une, nos reúne, nos faz viver em união e comunhão, porque às vezes no ato de uma pessoa, ou na atitude de uma pessoa, ou no fato de nós vermos alguém feliz, nós podemos ver e observar a resposta de Deus. Aleluia. Pô, mas o irmão falou, meu irmão falou tal coisa, tal palavra. Pô, mas espera aí, eu estava passando por tal dificuldade. Será que não é alguma permissão de Deus? Mas independente da situação, Jó não questionou. Jó amaldiçoou o seu nascimento, mas em nenhum instante ele abandonou e deixou de adorar a Deus. Aleluia. Naquele momento Jó estava nas mãos do oleiro, sendo quebrado. Ah, mas era o diabo que tocou na vida dele. O diabo só tem permissão se Deus permitir. Deus me Ele pode fazer qualquer coisa com a tua vida, mas se você estiver na presença de Deus, independente, eu sou de pé ou estou de arrasto, não importa, tem que estar no trilho. Ah, mas eu estou rastejando, não consigo mais. Te vira, vai, vamos caminhar. Não pode parar nem retroceder. Quando você peca, você está errando o alvo. O sentido do pecado é errar o alvo, porque algo te desvia, e a mulher de Jó estava nos ouvidos dele, tentando fazer com que ele se desviasse daquilo que Deus havia o prometido. Eu não sei a situação de ninguém, a não ser a minha, e de repente a da minha esposa, que é a única que eu posso dizer que conheço, mas e de repente nem a minha eu conheço, mas a tua situação eu não conheço, não sei, e para mim também não importa, porque muitas das vezes para o próximo, para outra pessoa, nós podemos dizer, mas quem conhece o coração é Deus. Quem julga, quem trabalha no nosso coração é Deus. Ah, eu não tudo bem, mas Deus sabe que a situação está difícil. Deus sabe que a situação está fácil. Jesus. Jó, ele estava ali, sendo modelado, sendo trabalhado. Mas o essencial, o mais importante da vida de Jó era o que estava dentro dele. Era o que movia ele, era o que fazia com que ele vencesse aquele obstáculo. Ele sabia que uma hora isso ia passar, ele tinha o conhecimento que toda tempestade não é eterna, ela passa. Todo temporal ele pode vir, pode fazer estrago. Se nós olharmos para os Estados Unidos e aquelas regiões onde existem tornados, eles se preparam, eles já têm uma estrutura preparada, porque eles sabem que tem tornado. Então o cristão, ele tem que estar preparado. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus disse que no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Aí tem aquele que gosta de inventar e bota que diz, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vós também venceis. Opa, eu venci o mundo. Para mim vencer, se eu estiver em Cristo. Se eu não estiver em Cristo, perdemos a batalha. Se nós estivermos em Cristo, nós venceremos. Nós que estamos nesta terra, nós somos o sal da terra e somos a luz do mundo. Nós somos o tempero e somos aqueles responsáveis para levar a mensagem de Deus. Estamos em situações, quem sabe, igual a Jó, e momentos difíceis, a reta final da igreja, e eu concordo que existem muitas adversidades,
E como eu falei sobre a tecnologia de uso, cidade onde morava Jó, não é diferente dos dias de hoje. Eles tinham, e não só a cidade, mas a época em si, as mesmas dificuldades que nós estamos enfrentando e iremos enfrentar, eles tinham. A diferença existe uma coisa que me chama a atenção, porque muitos às vezes questionam por que dentro da igreja não existe milagre. Aí eu pergunto, por que dentro da igreja não existe oração? Por que quando a pessoa vai para a igreja não ora, não busca, não clama? Ou quando está em casa não busca e não clama a Deus? Porque Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar o Espírito Santo Consolador para estar com vocês todos os dias das suas vidas. E Ele prometeu para nós nos dar poder, para nós fazermos milagres maior do que Ele fazia. Aleluia. Será que é só na época de Jesus que um cego vai enxergar? Ou que um cadeirante vai sair andando? Muitos podem dizer, não, mas pode ser uma providência de Deus, sim. Mas se houver jejum, se houver oração, se houver consagração, se houver uma busca constante, Deus pode levantar um morto. Será? Aí entra o problema. Será? Será que Deus pode levantar um morto lá no caixão? Pode? Em nome de Jesus. A época é diferente, mas o Deus dos milagres, o Jesus que opera milagres é o mesmo. É verdade O mesmo. problema é que nós não damos ênfase Deus. aos milagres, à promessa de Deus. Nós não enfatizamos as promessas que Deus fez para as nossas vidas. Deus. Nós estamos enfrentando muitos problemas, e um dos problemas é a questão da ideologia de gênero. É algo que nós pensamos, pô, até agora não aconteceu, mas vai acontecer. Deus. Mas glória. não, vai acontecer. Não aconteceu aqui, mas vai acontecer. Agora entenda o seguinte: Jesus. pode entrar alguém da linhagem dentro da igreja? Pode. Deus vivo. Jesus, ele confrontou-se, ele deparou-se com uma situação. Homens cheios de pedra, com pedra nas mãos. O que você vai fazer? Nós vamos apedrejar ela. Por quê? Ela está vendo o pé. Peraí, só um pouquinho. Porque a lei de Moisés diz que nós temos que apedrejar ela. Peraí, só um pouquinho. Aí Jesus foi lá conversar com ela, né? Questionou a situação dela. Onde é que está o teu marido? Não tem meu marido. Falou, bem, vai e não peque mais. Aí quando Jesus foi, antes de fazer essa cerimônia, quando ele perguntou, cadê os acusadores? Não sei, foi todo mundo, porque Jesus perguntou para eles, quem é que não tem pecado? Atire a primeira pedra. Deus poderoso. Todo mundo tinha pecado. Deus. Agora entenda, a situação daquela mulher estava no adultério, correto? Deus vivo. A situação que nós estamos enfrentando hoje é esse confronto com o projeto de Deus, que é a família. Qual é a reação da igreja? Aleluia. Ir para a justiça? Confrontar? Fazer caminhadas? Não. Joelho? Deus da glória. Não importa. A pessoa pode entrar, ela pode vir como ela está, mas ela só vai ficar como ela está se você não orar. Deus Aleluia. Se você não for um crente de oração, ela vai ficar como está ou pior. Aí, em vez de José, em vez do Egito mudar a José, em vez de José mudar o Egito vai mudar a José. José estava dentro do Egito. Ele podia ter pego e aproveitar, não, agora eu estou no Egito, agora eu vou fazer o que eu quiser. Não, só um pouquinho. Ele já passou por toda aquela situação, ele foi preso. Ele mostrou que o que estava dentro dele era mais valioso do que aparentava. Aleluia. A sua aparência demonstrava. E ele enfrentou aquela situação e demonstrou que quem mandava naquele lugar era Deus. Davi foi enfrentar um gigante. E é o gigante que nós estamos enfrentando e que nós vamos enfrentar, além dos nossos gigantes. É um dos gigantes que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar. A diferença é como nós vamos enfrentar. Jejum e oração. A igreja precisa de oração. A igreja é rica. Aí nós podemos possuir riquezas e bens, mas essas riquezas não podem estar na nossa oração. Eu posso ser rico? Posso possuir fazendas, riquezas, mas não é por isso que eu vou
deixar o lugar de Deus pegar, Jó não ocupou o lugar de Deus com as suas riquezas, e os seus filhos assim o faziam, deixavam de adorar a Deus. Mas Jó não, Jó ainda fazia, oferecia holocaustos pelo pecado dos seus filhos. Mas ele fez? A Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que, segundo os relatos, que ele não sabia se os seus filhos tinham pecado. Mas para evitar, é melhor remediar, né? É melhor remediar do que depois ter que estar enfrentando lá o problema. Sofrer as consequências daquilo que os seus filhos plantaram. Aleluia. Nessa noite Deus quer trabalhar na minha e na tua vida. Vai vir, irmãos, entenda uma coisa, vai vir luta. Às vezes no serviço eu brinco comigo, converso com o pessoal lá. Eu digo, tomara que essa situação mude. Eu digo, sim, vai piorar. Deus da glória. Vai piorar? Não. Tu és maravilhoso. Não, vai piorar. Os dias vão ser cada dia mais piores. Mas para nós vai ser cada dia melhor. Deus. Quando nós temos o pensamento de Cristo, e assim eu digo, isso eu conversei com a minha esposa, que às vezes as pessoas perguntam, mas para ser crente tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, só um pouquinho. Ser cristão é apenas uma coisa simples, é pensar diferente, agir diferente. Quando tu tem a mente de Cristo, quando tu é influenciado, hoje nós temos influenciadores digitais. Deus vive. E é um canal que entra muito no ouvido e na mente das crianças. Quando entra no ouvido, automaticamente vai para a mente, e da mente vai para o coração. Deus da E glória. muitas vezes nós nos descuidamos. Mas só a criança, não, o adulto também. O adulto é influenciado pelo que o outro tem, pelo que o outro faz, pelo que o outro deixou de fazer. Só que o maior influenciador de toda a história não precisou de um tablet, de um computador, não precisou de um telefone, ele apenas operou um milagre. Você não tem que ser influenciador, entenda que Jó estava ali, se despindo de tudo o que não era seu, se despindo de tudo o que fazia parte dessa terra. Mas depois Jó, tanto que nós lemos ali que Jó disse, então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Amém, aleluia. Eu já estava pensando, eu já estava arquitetando, eu já estava sabendo aquela situação. Eu já sabia. Jó é fiel amigo. Jó busca a minha face todos os dias. É um homem temente, é um homem fiel. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ter dificuldades, vamos. A vida não é um mar de rosas, não é um mar de rosas. Tu és bom, Mas nas dificuldades é que nós aprendemos. Os melhores hinos já cantados, os melhores hinos, as melhores composições, elas foram criadas em meio à adversidade. Aleluia. Os melhores pensadores, eles se basearam em situações de dificuldade deles ou de outro, ou de alguma situação de dificuldade que os fizeram ser o que hoje eles são reconhecidos. Jó foi reconhecido, e a Bíblia disse, o comentário do próprio livro de Jó diz que o livro de Jó é um livro poético. Deus da glória. O sofrimento de Jó. Mas é o sofrimento, nós olhamos o sofrimento como algo que nos apavora. Mas muitas das vezes é esse sofrimento que nós passamos e enfrentamos para descobrir a nossa fragilidade. Deus. Não é para descobrir a fragilidade do outro. Não, meu irmão está sofrendo, eu estou... Não. O sofrimento que eu passo é para mim descobrir a minha fragilidade. Agora, não deixe a serpente, não deixe aquela que está perturbada ou conturbada porque está apegada aos bens materiais chegar no teu ouvido e encher a tua mente de coisas que não são de Deus, que não vêm de Deus, tentando te afastar de Deus. Mas procure te focar no que Deus tem para você. Muitas das vezes uma das estratégias usadas para ganhar uma batalha ou até mesmo para ganhar uma guerra é uma coisa chamada distração. Simples. Distrai alguém aqui, e hoje nós podemos ver que muitas das vezes nós temos o conhecimento, até mesmo as mídias nos fazem entender aquilo, nos fazem ouvir aquilo que eles querem, ou que nós queremos ouvir. Não sabemos a verdade,
Mas o que importa é que a verdade que eles conhecem nós não sabemos. Mas a verdade que nós conhecemos nem sempre eles sabem. Nós conhecemos aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a vida. O diabo ele veio para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Ele veio para nos dar paz, ele veio para nos dar alegria, ele tem o melhor desta terra para nós. Mas se o nosso coração estiver apegado às coisas deste mundo, ou às riquezas deste mundo, como a mulher de Jó, nós estamos perdidos. Mas se nós tivermos o coração de Jó, que não era um coração de pedra, mas era um coração de carne, ou seja, era um coração sensível ao toque de Deus, Jó não era mais uma terra sem fora, nem uma terra vazia, onde só tinha um abismo. Agora Jó era uma terra formada, cheia do Espírito de Deus. Aquele mesmo Espírito que pairava sobre as águas, agora estava dentro da vida de Jó. O seu conteúdo podia não mostrar isso, a sua aparência podia não mostrar isso, mas o conteúdo que tinha dentro da vida de Jó definia como ele era. Todo mundo olhava, Jó pereceu daqui a pouco, Jó tinha 7.000 cabeças de gado, agora Jó tem 14.000. Mas as filhas de Jó eram as mais formosas de toda a região, de todos os lugares, de todo mundo, podemos dizer assim. As filhas de Jó eram as mais famosas. Deus deu tudo em dobro. E por que será que Deus permitiu que essa história, não é uma história da carochinha, mas que essa história ficasse marcada, ficasse registrada? Porque Ele sabia que hoje eu e você íamos estar aqui. E íamos estar passando, quem sabe, pela mesma dificuldade ou parecida. Quem sabe Deus está querendo dizer para mim e para você: olha, você tem que se despir. Todos os dias você tem que se esvaziar das coisas do mundo. Você tem que pegar um momento e buscar a minha face e entrar na minha presença, porque Jó fazia isso todos os dias pela manhã. Ele chegava na presença de Deus, oferecia um holocausto por ele e pela sua família. Agora, não é que é a oferta que você tem oferecido todos os dias. Eu oferto na igreja. Não. Ofertar não quer dizer dar dinheiro, não quer dizer só dar dinheiro. A oferta e o dízimo, ela serve para a manutenção da igreja. Mas, e a nossa oferta? Aleluia. A oferta que nós devemos usar, que nós devemos entregar a Deus, a nossa adoração, a oferta, o dízimo do nosso tempo. Nós temos 24 horas por dia. Quanto por cento é? É 10% de 24 horas? Ou 10% de 365 dias? Se nós fôssemos analisar o dízimo, nós estamos bem, quem sabe, financeiramente, mas ficamos em outras áreas, porque temos que dar o dízimo do nosso tempo, da nossa vida, de tudo que nós adquirimos, de tudo que nós temos que dizimar a Deus. Tem que tirar 2 horas e 40 minutos por dia para adorar a Deus. Mas eu tenho que orar? Não precisa dobrar o teu joelho. Pode ficar orando constantemente, buscando a parte de Deus. Eu tenho 365 dias, então eu tenho 36 horas e meia para prestar a Deus. Eu tenho que prestar conta a Deus dessas 36 horas e meia, 10% do que nós ganhamos. Israel, eles faziam isso. Os palestinos, eles fazem isso. Eles dão o dízimo das coisas que eles plantavam. Eles plantaram hectares, 10.000 hectares, deu 300.000 sacas lá de grãos. Então nós temos que tirar 10%. Mas é para a igreja sim, porque aqueles 10% dos mantimentos que tinha dentro da igreja eram usados para abençoar e para beneficiar aqueles irmãos que precisavam, que não tinham condições. Então, são detalhes tão simples, mas nessa noite eu quero que Deus trabalhe no teu coração. Amém. A partir desse momento, como Deus já tem trabalhado. Amém. Que nem o pastor está dizendo, quem quer ouvir a voz de Deus, todos querem ouvir. Mas Deus já está falando desde o começo desse culto. Amém. Desde o cantar, desde a abertura do culto, Deus já está falando conosco. A questão é, aonde é que estão os nossos olhares? Tem cavalos que às vezes eles botam, né? Bota aquele tapa-olho, que é para o cavalo não se desviar para lá nem óculos, só para frente. Esses dias eu conversava com meu cunhado e ontem a irmã tocou a mesma mensagem, sem saber. O Jonas falando sobre a águia, e a irmã falou sobre o mesmo versículo sobre a águia, e eu disse para ele:
Tu sabe por que eles colocam aquela carapuça na cabeça da águia? Porque a águia não pode enxergar o sol. Se ela enxergar o sol, ela voa. Se ela enxergar o sol, ela... Tem até uma parábola de uma águia e uma galinha. A águia foi criada com a galinha e ela pensava que era galinha. Mas no momento em que ela começou, em que os especialistas pegaram ela e colocaram ela em um lugar, em determinado lugar, que ela enxergou o sol. Tchau, galinha, fica aí. Tu quer ficar ciscando? Meu alvo é o céu. Aleluia. Meu alvo é 40 anos ela vive. Jó estava nessa mesma situação. Chegou aos 40 anos, ela nenhuma decisão. Ou morre ou vive. Deus O vive. que eu vou fazer? Ai, tu vê, né? Como é Deus vive. Aleluia. A águia tem que arrancar as penas, tem que arrancar os picos, tem que arrancar as garras, tem que ficar aqui em Jó, passa a telha aí, águia. Fica lá na caverna, esconde, fica aqui, ó, protegido. Enquanto isso, a sua companheira, ou o Espírito Santo, ou glória a Deus, ou glória a Deus. Glória a Jesus. Deus da glória. O Espírito Santo de Deus, ele está te dando sustento. É Deus. Porque a decisão é tua. Vou morrer. Vou ficar mal sentado na cadeira. Eu estou passando por dificuldades. Eu vou morrer. Morre. Quer morrer, morre, mas tu tem uma oportunidade. É Deus. Tira as asas. Ah, mas tira as asas. Não questiona. Cala a boca. Tira as asas. Simples. Arranca as penas, dói. Tira as garras. Começa com um bico, já está matando ele mesmo. Tem muito crente bicudo, meu. Segundo cano, é ele mesmo. Aí pega e começa. A águia começa no chão. Até arrancar. Cai. Deus da Daqui a pouco glória. renova. Isaías está dizendo renova. Isaías estava se referindo à pessoa de Jesus que ele vai te trazer um renovo. Ele vai te sustentar. Ele vai te renovar. Ele vai mudar o que tu tem que querer. É Deus. A águia tem a decisão, ou morre ou vive. Qual é a tua decisão? Ou vai ficar que nem a mulher de Jó, pegada aos bens materiais, ou vai te decidir bom? Mas aí tem um detalhe, é uma decisão, e a decisão ela vai contra a minha vontade. É Deus. Aleluia. A decisão vai contra a minha vontade, a palavra de Deus confrontando com o que eu quero. Me ajude a amar. Será que Deus dá o que Ele quer? Não. É Deus não dá o que Ele quer. Deus não dá o que tu quer. Deus dá o que tu precisa. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Deus dá não o que tu quer. Deus. E É Deus. muitas vezes não entendemos, ficamos aqui, ó, murro, e murro, soco, e questionando com Deus, por que que eu não tenho tal coisa? Mas o fulano tem uma caminhonete que vale 100 milhões, e eu não tenho uma bicicleta, não tenho um pinto para dar. Deus da glória. Adora a Deus, Aleluia. porque o que Ele tem, o ladrão pode roubar, a traça pode comer, mas o que eu tenho para ti, nem olho viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu a mente, nem chegou ao coração do homem. E o Aleluia. que Deus tem preparado para nós, Ele pode dar riqueza? Pode. Deus Mas o da seguinte, glória. tu é águia, tu é galinha, Deus. tu é galinha para ficar chorando ovo ali, esses canos para trás e só cabeça baixa. Tu é águia. Aleluia. Na tua caminhada, ó, jogou os 40 anos, tu vai ter que subir. Detalhe, na tua subida, de repente, vai ter um escudo nas tuas costas. Sempre tem crente corno, né? Fica lá nas costas, lá, ó, titibicando. Como é que eu vou matar esse povo? Aí Deus tem uma estratégia para a águia. Sobe mais alto. É Mais Deus. alto. Mais alto. Aonde? Mais alto. Não aguento mais. Aí cai o povo porque não tem, ele não consegue respirar, ele não é preparado para aquela altitude. E Aleluia. aí a águia está onde? Em cima. Aí tu olha para baixo, olha para o céu, às vezes nós olhamos para o céu assim, poxa, a vida vai chover, está tudo escuro, vai vir uma tempestade. Mas a águia está lá em cima. A tempestade está aqui, ó, e a águia está aqui. Enquanto tu enxerga uma escuridão, a águia enxerga o sol. A águia enxerga a esperança. Aleluia. Enquanto a mulher ou os filhos de Jó ou as pessoas que estavam na volta de Jó enxergavam uma tempestade, enxergavam a escuridão, Jó
Jó estava como uma águia, prostrado, mas como uma águia. Ele estava em cima da tempestade, enxergando a providência de Deus. E Deus quer te dar a providência, mas tu precisa ser que nem a águia, tomar uma decisão. Vai chegar uma hora que tu tem que tomar uma decisão. E essa decisão vai doer. Mas não esqueça, que Jesus disse: olha, mas tem o Espírito Santo, o Consolador. Ele vai estar todo jeito, vai estar lá na toca, lá, ó, pelado, porque ela não quer se mostrar, ela sente vergonha de estar pelada, sem as suas penas, sem o seu bico, toda decente, como diz o uruguaio, toda esfarepada. Mas ela está lá, ó. Ela não pode se mostrar. Ela não pode mostrar suas vergonhas. Aí o cliente está passando uma dificuldade, ó. Vai lá e posta no Face, no WhatsApp. Olha, eu estou passando por luta, mas quem tem que ouvir é Deus. Quem tem que saber das tuas dificuldades é Deus. O resto só tem que ver que tu serve um Deus que é poderoso. E tu tem que adorar Deus e pronto. E na dificuldade, na alegria ou na tristeza, na doença ou na saúde, tu tem que adorar a Deus. Aleluia. Porque depois vai ter um renovo. E aí, de 40 anos de vida da águia, podem se tornar a 70. Ela vai ficar 150 dias nesse processo. Mas ela pode chegar até os 70 anos. Ela quase que dobrou a sua idade somente pela sua atitude. E Jó nessa noite nos mostra o exemplo que nós temos que fazer. Vamos para a caverna, vamos nos esconder. Não é esse momento. Vamos adorar a Deus, vamos buscar a Deus. Deus vai entrar com providência. Aqui caverna, vai ficar dentro de casa? Não. Entra debaixo da proteção de Deus. Enquanto tu estiveres debaixo da proteção de Deus, nenhum mal se sucederá contigo. Até Jó perdeu as carnes, mas a vida dele estava intacta. E o mais importante, hoje o pastor estava falando que se nós, para nós guardarmos o que nós temos, guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Por que ele disse guarda a tua coroa? Por que ele não disse guarda a tua coroa? Não, guarda o que tens. Agora, o que tu tem dentro de ti? É isso que tu tem que guardar. A convicção das promessas de Deus, para que tu possas então receber a coroa, ser honrado por Deus. A coroa é um sinal de honra. Ele não está dizendo para te guardar a coroa, ele está dizendo para te guardar o que tu tens. E a Bíblia também diz que nós temos que buscar os melhores dons. Nós temos que buscar em Deus aquilo que Deus quer de nós. Amém? Eu quero convidar os irmãos para nós colocarmos de pé e vamos estar fazendo uma oração. Eu gostaria de estar convidando então o pastor para estar fazendo essa oração.